Naquele lugar de gramas vermelhas, as pessoas olharam em volta, se perguntando se aquela pouca quantidade de pessoas era realmente a totalidade. Alguns assumiram que o restante ainda não havia chegado, mas uma mulher lembrou que deveria haver cerca de 500 jogadores no último round. Concordaram com ela, percebendo que o lugar estava meio vazio. O protagonista sabia que o motivo para o lugar parecer vazio era porque no primeiro round havia cerca de 10.000 pessoas. No entanto, esse sentimento de vazio iria embora logo. Nesse momento, a Anja surgiu no céu com suas asas douradas. É bom ver todos vocês. Parabéns por conseguirem chegar ao quinto round. A Anja notou a expressão no rosto de todos. Pedindo que sorrissem, ela lembrou o quão divertido foi o último round, já que haviam trabalhado duro para tentar eliminar uns aos outros. Vendo que estavam ficando irritados, a Anja decidiu parar de provocá-los, lembrando como a reação deles era entediante. A Anja contou como um total de 442 sobreviventes foram invocados. Deveriam haver 521 deles, mas o número caiu em cerca de 80. As pessoas, ao descobrirem que havia ainda menos deles, lembraram como isso acontecia todas as vezes. A Anja interrompeu os pensamentos deles, afirmando que tudo o que haviam feito na vida real não tinha nada a ver com ela, porém, não seriam capazes de ter um jogo com um número tão pequeno de pessoas, e era por isso que havia preparado algo bem especial para eles. A Anja revelou que iria acontecer uma integração das regiões. Um jogador levantou a mão pedindo mais detalhes. A Anja ficou irritada e mandou que ele entendesse o assunto sozinho, ao invés de fazê-la trabalhar mais. Ela contou que aconteceria exatamente o que ela havia dito. Havia centenas de regiões como aqui estavam, 875 para ser preciso. As pessoas ficaram chocadas, se perguntando se havia essa grande quantidade apenas no país deles. A expressão de choque nos olhos dos humanos divertiu a Anja, revelando que aquele era um número pequeno comparado a várias outras nações. Alguns jogadores perceberam que fazia sentido, pois se existissem 10.000 pessoas por região, então havia nações com muito mais regiões. Eles perceberam que se houvesse um anjo por zona, deveria haver um grande número desses seres divinos. A Anja explicou que era assim como pensavam. Havia um anjo por região. Essa explicação fez uma pessoa levantar uma pergunta importante. Então não foi você quem criou esse jogo de sobrevivência? A Anja rangeu os dentes diante da pergunta e rebateu, perguntando por que o jovem pensava isso. O jogador afirmou achar que não havia como dezenas de milhares de anjos trabalharem juntos, apenas para criar um jogo de sobrevivência. A Anja desceu do céu diante daquele humano. Olhando nos olhos dele, a Anja mostrou seu lado demoníaco. E se estivermos trabalhando juntos, você vai nos elogiar? Não faça perguntas desnecessárias, ou você poderá não chegar ao fim desse round. O homem não pôde deixar de tremer, pedindo perdão. A Anja estalou a língua com raiva dos humanos. O protagonista percebeu que o jogador havia acertado na mosca. Ele também achava que havia uma regra que impedia os anjos de falarem sobre o criador do jogo. Além disso, ele não achava que um ser como os anjos, que podiam ser derrotados pelos humanos, poderia criar um jogo de sobrevivência como aquele. A Anja cruzou os braços, se negando a responder qualquer pergunta. Não querendo mais perder tempo, ela prosseguiu com a integração das zonas. Ela pediu que lembrassem que estava fazendo aquilo porque havia poucos deles, então pediu que não criassem teorias. A Anja bateu as asas, e algumas de suas penas caíram. O chão abaixo dos jogadores começou a rachar, com uma luz dourada subindo do subsolo. Naquele momento, diversos quadrados foram divididos pelas luzes douradas. Em questão de segundos, a luz dourada cresceu, e o solo se ergueu, como uma grande torre. Os jogadores ficaram chocados diante daqueles pilares. Cada vez mais e mais placas de terra brilharam, se movendo em movimentos que os jogadores não esperavam. Após todas as placas de terra se moverem, lumes dourados envolveram os jogadores. As pessoas que brilharam foram movidas para outras áreas de terra, enquanto pessoas de outras regiões surgiam. Suas olharam de um lado para o outro, vendo os novos jogadores. Finalmente, a Anja afirmou que a integração das regiões havia terminado. Além das pessoas, várias novas anjas surgiram. Elas riam umas com as outras, perguntando quando deveriam parar de se olhar, e então, se apresentarem. As pessoas ficaram surpresas quando viram 10 anjas no céu. Com suas asas envolvidas por um brilho divino, elas se juntavam umas às outras com sorrisos nos rostos. A primeira anja cumprimentou os humanos. Olá, tenho certeza de que já estão cientes, mas nós integramos regiões com poucas pessoas. Acabamos de combinar 10 regiões em uma, totalizando 4.844 pessoas. Agora que quase 5.000 humanos estavam reunidos novamente, todos ficaram surpresos. Uma anja contou que outras regiões haviam feito o mesmo, e seus nomes também haviam mudado. Agora, aquela região se chamava CSX-007 e consistia apenas de jogadores da Coreia. As pessoas ficaram surpresas, mas aliviadas, pois pelo menos poderiam se comunicar. Apesar de ser um presente, as integrações de regiões continuariam acontecendo sempre que uma zona caísse para menos de 500 pessoas. Muito mais tarde, quando houvesse menos de 5 jogadores em toda a Coreia do Sul, eles teriam que competir com jogadores de outras nações. Como isso só aconteceria no round 11 ou 12, o protagonista decidiu se concentrar no round atual. O protagonista lembrava que, em breve, os anjos começariam um jogo bônus. Exatamente nesse momento, uma anja afirmou que, antes de anunciarem a missão principal, iriam fazer um jogo bônus para celebrar a integração das regiões. Ela lembrou que havia um representante para cada região e perguntou o que deveriam fazer agora que as regiões haviam sido combinadas, pois obviamente precisavam de um novo representante. A anja explicou que a regra era simples. Os antigos 10 representantes iriam lutar, com apenas um restando, e essa pessoa seria escolhida como um novo representante. Os representantes ficaram surpresos ao ouvirem que teriam que lutar uns contra os outros. No entanto, aqueles que não eram representantes acharam que seria bem divertido. Eles desejavam ter pipocas para assistir. Um representante rangeu os dentes ao ver aqueles que podiam rir porque não teriam que lutar. Uma outra representante estava com medo da batalha que escolheria o novo representante. Muitos se arrependiam de ter recebido o cargo, enquanto outros se perguntavam se ressuscitariam após serem derrotados. No fim, praticamente todos se perguntavam se deveriam desistir do cargo de representante. Já não havia mérito em ser o representante da zona, mas a partir daquele round seria diferente. Por isso, Hyun-min queria vencer essa batalha e se tornar o representante, não importando o que acontecesse. Vendo os olhares assustados, a anja pediu que não ficassem assim, pois todos continuariam vivos. Todos seriam ressuscitados após o jogo. O comentário da anja deixou todos aliviados, mas isso a deixou irritada. Vocês devem estar pensando que não há mérito em se tornar o representante da região. O novo representante receberá a posição de governante, em vez da posição de autoridade. Isso lhe dará o poder de governar os jogadores com um nível menor que o seu. Essa é uma versão melhorada da posição de autoridade, que permite controlar os jogadores, independentemente de terem classe, enquanto possuírem um nível menor que o seu. É claro, você ainda pode usá-la 10 vezes, e a posição será entregue a quem quer que elimine o representante no futuro. É bastante tentador, não é? Ter uma habilidade de governar em suas mãos. Ouvir que poderiam controlar qualquer um abaixo de seus níveis fez algumas pessoas repensarem se deveriam desistir. E ouvir que poderiam governar, independentemente de o outro possuir uma classe, removeu qualquer dúvida que restava. Vendo que haviam recebido a motivação que precisavam, a anja decidiu começar o jogo. Uma outra anja revelou que, agora que haviam integrado as regiões, elas também iriam escolher uma representante. Elas se organizaram em um círculo, e aquela anja perguntou se alguém se voluntariaria para a posição, mas todas ficaram caladas. Ela percebeu que não deveria sequer ter perguntado. Uma anja brincou, afirmando que quem se voluntariasse não estaria em sua melhor forma. Uma anja de cabelo roxo perguntou o que deveriam fazer, questionando se alguma delas tinha uma boa ideia. Uma anja sugeriu que rolassem um dado, mas outra achou que deixar para a sorte não parecia tão mal, embora fosse um pouco entediante. Uma anja sugeriu que fizessem turnos, mas isso não parecia justo, já que aquelas que estivessem no fim da lista poderiam nunca se tornar a representante. Isso parecia certo, já que mais fusões iriam acontecer. Elas então se perguntaram se não havia uma maneira divertida de decidir. No fim, uma anja de cabelo vermelho trouxe uma solução. Os representantes das regiões vão lutar em breve. Então, nós vamos fazer com que a anja da zona em que o representante for eliminado primeiro seja a nossa representante. A ideia agradou a todas as anjas, e assim, todas começaram a concordar com o método. No entanto, uma anja trouxe uma última ideia. Ela sugeriu que, ao invés de escolher o humano eliminado primeiro, deveriam escolher a anja do humano que sobrevivesse até o fim para ser a rainha. Obviamente, a anja que sugeriu essa ideia foi a anja que era a representante da região do protagonista. E ao ouvir essa sugestão, a anja que havia feito a proposta anterior franziu o senho, em descontentamento.
Ouvindo a sugestão de que a anja vencedora desempenharia o papel de rainha, algumas anjas não entenderam de imediato o que isso implicava, mas a mais perspicaz logo explicou que todas teriam que se submeter completamente aos comandos da rainha, como se suas ordens fossem absolutas. Ao descobrirem que se seu humano vencesse, elas também sairiam vitoriosas, algumas anjas começaram a imaginar como seria desempenhar o papel de rei, assim como os humanos fariam. Pouco a pouco, a ideia foi ganhando aceitação, pois parecia extremamente divertida. Juntas, elas aplaudiram a engenhosa sugestão de Olive. Bufando, a anja de cabelos vermelhos comentou que Olive deveria estar bastante confiante para propor tal método. Com um sorriso, Olive confirmou sua suspeita. Tentando provocá-la, a anja de cabelos vermelhos afirmou que seu representante não seria fácil de derrotar, já que sempre esteve em primeiro lugar no ranking da região. Olive não pôde deixar de fingir surpresa, embora mentalmente zombasse da companheira. Para ela, estar em primeiro na região não era grande coisa para se gabar. Já imaginava como a outra anja perderia as asas de choque se soubesse quem era seu representante. Escondendo que Black Scythe era seu escolhido, Olive perguntou à anja de cabelos vermelhos se ela aceitava a sugestão, mas a outra não tinha razão para se opor. Sequencialmente, as demais anjas também concordaram, já que o método parecia divertido e estavam confiantes em seus representantes. Com todas em acordo, uma delas sugeriu que Olive, como idealizadora da proposta, fosse dar a notícia aos humanos. Olive cumpriu seu papel e desceu para falar com eles. Nós iremos dar início ao jogo bônus que decidirá o representante da região unificada. Representantes, reúnam-se abaixo de mim. Seguindo a instrução de Olive, 10 pessoas que se entreolhavam avançaram para o local designado. Entre elas, também estava o protagonista. O grupo dos 10 representantes se posicionou no local indicado, olhando para cima à espera das próximas instruções. Estendendo a mão, Olive desencadeou uma mudança no terreno. Todos sentiram o chão tremer sob seus pés, e, em meio ao fogo, uma arena tomou forma abaixo deles. A transformação prosseguiu, e grandes pilastras foram erguidas ao redor da arena circular, até que, no centro daquela grande área, um pequeno coliseu se formasse. Muitos dos representantes dentro da arena ficaram assustados, mas isso não era importante para Olive. Com um belo sorriso, ela continuou. Iremos agora dar início à batalha mortal. Vocês se enfrentarão até que apenas uma única pessoa reste nesta arena. Vocês não renascerão se perecerem fora dela, então não tentem deixá-la caso se importem com suas vidas. Dito isso, vamos começar. Imediatamente após o comando de Olive, os jogadores sacaram suas armas. Nenhum dos representantes atacou de imediato, mas, entre eles, havia um homem com uma espada, ansioso para se tornar rei ao eliminar os outros 9 na arena. Ele analisou a situação e, ao perceber que todos estavam cautelosos, entendeu que isso se devia ao fato de reconhecerem a habilidade uns dos outros. Ainda assim, ele estava confiante de que não haveria sequer um bastardo mais forte que ele. Desde o início, ele não havia deixado o rank 1 em sua região. Além disso, confiava plenamente em sua runa de desmantelar. Absolutamente incrível. Com essa runa, bastava um toque de sua espada para que seu alvo fosse destruído pelo efeito dela. Ele sentia como se sua espada fosse possuída e soubesse exatamente onde acertar. Graças a isso, havia eliminado 312 pessoas durante o quarto round. Uma das anjas começou a ficar entediada ao perceber que os humanos ainda não haviam começado a lutar. Ao seu lado, outra anja tentava motivá-los, torcendo por eles. O dono da runa de desmantelar olhou para as anjas ansiosas e se perguntou se elas haviam feito alguma aposta para estarem tão impacientes. Decidido, começou a se mover, confiante de que ninguém ali era mais forte que ele. Além disso, aquela também seria uma ótima oportunidade para causar uma forte impressão e fazer com que todos o temessem. Ao chegar ao centro da arena, ele observou ao redor. Queria escolher um dos participantes para ser o sacrifício que o levaria a uma grande performance. Permaneceu no centro da arena, esperando que alguém o atacasse, pois estava pronto para eliminar qualquer um deles. Nesse momento, Ryumin saiu do meio do grupo e caminhou em direção ao homem. Carregando sua foice, ele parou diante do outro representante. O homem segurou sua espada, questionando-se se finalmente seu primeiro sacrifício havia aparecido. Ainda assim, sentiu um leve receio diante daquela imensa foice, pois sabia que uma arma tão grande não poderia ser comum. Ele já havia visto várias pessoas com apelidos que continham a palavra foice antes, mas o número de guerreiros que realmente utilizavam uma era praticamente nulo. Olhando mais de perto o jogador com a foice na mão, o representante percebeu que o nick que aparecia acima da cabeça dele era Black Scythe. Descobrindo que o nome desse jogador era Black Scythe, o homem ficou assustado. Ele tentou afirmar para si mesmo que deveria ser alguém com um nome igual, mas lembrou que não era permitido ter o mesmo nick que outra pessoa já tinha. Finalmente, percebeu que a pessoa diante dele era o rank 1 de todas as regiões. Black Scythe, aquele que já havia chegado ao nível 30. Vendo aquele representante que até então estava extremamente confiante se tornar tão chocado, as anjas ficaram confusas. Uma delas perguntou a Priscila, a anja de cabelos vermelhos, se aquele não era o representante de sua região. Roendo as unhas, Priscila ficou em silêncio. Ela não entendia o que seu estúpido humano estava fazendo. Não compreendia por que diabos ele estava parado sem fazer nada. Nesse momento, Olive começou a rir, ao ponto de gargalhar. Com raiva, Priscila se virou para Olive, questionando o que era tão divertido. Finalmente, Olive conteve o riso. Me desculpe, mas o que posso fazer quando isso é tão hilário? Olha aquele humano. Ele está encarando o representante da minha região e balançando a espada no chão como se estivesse cortando grama. Priscila então olhou para o humano que andava em direção ao representante de sua região. Ele carregava uma grande foice, que realmente era impressionante, mas ela não conseguia sentir nenhuma aura arrepiante, mesmo após observá-lo atentamente. Irritada, Priscila questionou se Olive estava insinuando que seu representante estava congelado de medo ao ver dela. Sorrindo, Olive perguntou se não era isso que parecia. Priscila ficava cada vez mais enfurecida. Pare de falar besteiras, Olive. Você acha que estar em primeiro em uma região é apenas para exibição? Meu representante nunca perdeu seu primeiro lugar no ranking da minha região desde o primeiro round. Ouvindo as palavras de Priscila, Olive não pôde deixar de zombar. Na sua região, por acaso é possível não ser primeiro lugar em uma região? Diferente do seu, o meu representante nunca perdeu seu primeiro lugar no ranking geral entre todas as regiões desde o início. As anjas não acreditaram nas palavras de Olive e começaram a acusá-la de mentirosa. Porém, Olive não se importou e, em vez disso, mandou que olhassem o nome de seu representante, um nome que elas reconheceriam se tivessem prestado atenção aos rankings. Todas as anjas imediatamente olharam para o nick do protagonista e, no mesmo instante, lembraram de seu nome. Esse era o humano que sempre aparecia quando a janela dos resultados era liberada. Priscila se recusava a acreditar que Black Scythe fosse o representante da região de Olive, pois, se o humano abaixo delas realmente fosse tal pessoa, seu representante não seria páreo para ele. De repente, todas as anjas ficaram chocadas com o que viram. Sem que o representante de Priscila se movesse, Black Scythe o atacou com um golpe limpo. Sem qualquer resistência, o protagonista eliminou o primeiro entre os outros 9 representantes. Olive sorriu, comentando o óbvio. Oh, parece que Priscila está eliminada. Os outros representantes também notaram o nome acima da cabeça do protagonista e começaram a se perguntar por que Black Scythe estava naquela arena. Os representantes perceberam que não conseguiriam derrotar Black Scythe, mesmo que trabalhassem juntos, e que talvez fossem eliminados como o homem que nem sequer conseguiu reagir. Um dos representantes, que estava apenas no nível 13, não via uma maneira de vencer alguém que já estava no nível 30. Após eliminar o primeiro representante, o protagonista caminhou na direção dos outros. O homem mais à frente deu um passo para trás, tentando bajulá-lo. Oi, Black Scythe. Estou tão feliz por estar na mesma região que alguém famoso como você. Eu poderia até mesmo chorar de alegria. Hahaha. No entanto, ao perceber que Black Scythe o ignorava, tentou mudar de abordagem e pediu para conversarem. A mulher atrás dele guardou suas armas no inventário, demonstrando que não tinha intenção de lutar. Com o bajulador levantando a mão em direção às anjas para se render, vários outros representantes seguiram seu exemplo. As anjas não acreditavam no que viam. Não conseguiam aceitar as palavras daqueles humanos. A diversão daquele jogo estava sendo arrancada diante de seus olhos. Irritada, uma delas lhes deu um aviso. A cabeça de quem se rendesse teria o mesmo destino de um balão inflado além do limite, e se isso acontecesse, não seriam revividos. Diante da ameaça, os representantes abaixaram as mãos, temerosos. A garota que carregava um arco e flecha voltou a pegar suas armas. Um por um, prepararam-se para lutar. Como eram 8, pensaram que talvez tivessem uma mínima chance. Vendo a mudança na atitude dos jogadores, o protagonista se perguntou se os anjos eram mais assustadores do que ele. No entanto, mesmo que planejassem atacá-lo juntos, derrotá-los não seria mais difícil do que esmagar formigas.
formigas. Ao ver Black Scythe sorrindo, os jogadores se assustaram com sua confiança. Para não serem desprezados e para mostrar por que eram os melhores ranqueados de suas regiões, atacaram juntos. De uma só vez, os 8 avançaram com adagas, espadas e machados, enquanto outros se prepararam para disparar flechas. Qualquer aviso, o protagonista cruzou a arena em um instante com sua foice. Zigue-zagueando entre um grupo de representantes, ele os atacou sem que sequer notassem. O grupo que não foi atacado ficou chocado ao ver como Black Scythe era opressor, mas, no instante seguinte, sentiram na própria pele o poder daquela foice, pois Hyumin caçou um deles. As anjas que voavam no céu ficaram em silêncio, pois não tinham palavras para descrever o que sentiam. Após um breve momento de choque, começaram a revelar sua descrença e surpresa ao ver Black Scythe ganhar o desafio. Com isso, entenderam que agora teriam que servir Olive, que estava a cargo de Black Scythe, como se ela fosse a rainha. Priscila ficou furiosa com a nova rainha. Olive, você sabia que isso iria acontecer, não sabia? Irritando Priscila ainda mais, Olive confirmou que já sabia que Black Scythe venceria. Imediatamente Priscila tentou reunir todas as outras anjas para irem contra Olive, já que foi ela quem sugeriu a ideia. Vendo as ações de Priscila, Olivia repreendeu. É claro que eu sabia, não é óbvio? Eu sugeri precisamente porque sabia que seria favorável para mim. Por que outra razão eu teria feito isso? Por acaso eu ameacei alguma de vocês para aceitarem a aposta? Não, nenhuma única. Todas vocês disseram que soava divertido e concordaram. Agora você quer voltar atrás? Irritada, Priscila cerrou o punho. Vendo isso, Olivia desafiou a atacá-la. Anjas lutando entre si na frente dos humanos? Isso é tão indigno. Eu aposto que, se o anjo-chefe descobrir sobre isso, você será mandada para a cela dos insetos. Ouvindo sobre tal lugar, Priscila recuou. Ela estaria disposta a ir para qualquer lugar, menos esse. Esse era o lugar que ela mais odiava. Vendo Priscila ficar quieta, Olivia perguntou se ela não iria lutar. Sem uma resposta, ela se declarou como a rainha, entregando à própria Priscila o trabalho de ser a guia. Priscila perguntou por quanto tempo teria que fazer essa função, e sem se importar muito, Olive lhe deu uma resposta curta. Até que eu me sinta melhor. Vendo Priscila parada após sua ordem, Olivia a apressou rapidamente para que começasse a fazer seu trabalho. Indo em direção aos humanos, Priscila se arrependeu de ter aceito aquela aposta. Assim, Priscila começou a trabalhar. Como vocês viram, humanos, o novo representante foi escolhido. Todos receberam a notificação de que Black Scythe era o novo representante da zona. Ele havia ganho a habilidade temporária de posição do governante, que permitia dar ordens aos jogadores sob certas condições. Muitas pessoas que conheciam Black Scythe sabiam que ele poderia se tornar o representante. Ele estava no nível 30, então podia controlar quem quisesse. Por isso todos começaram a preferir não estar do lado ruim dele. Após declarar Black Scythe como representante, Priscila deu seguimento com a ressurreição dos outros representantes. Estendendo suas asas, ela derrubou algumas de suas penas sobre eles, fazendo com que seus corpos brilhassem com um belo dourado, recuperando a vitalidade que tinham originalmente. Um a um, os antigos representantes foram acordando. Alguns nem mesmo lembravam o que havia acontecido, enquanto outros só lembravam do sentimento de ter uma foice contra eles. Como estavam confusos, Priscila explicou o que havia acontecido. Eles haviam sido eliminados por Black Scythe, o novo representante da região unificada. Rapidamente, entenderam a verdade ao ouvirem a anja. Agora que tinham um novo representante, Priscila se preparou para remover o direito que os antigos representantes possuíam. Ainda assim, pediu que não ficassem tristes, pois teriam a chance de obter os poderes de volta. Agora que o jogo bônus havia terminado, Priscila iria explicar a missão principal. Na frente de todos os jogadores, uma janela com a missão surgiu. Para a missão principal, cada um deles precisava derrotar 300 orcs em 10 horas. Na janela também citava uma missão secundária: obter 4 pedras de equilíbrio. O que aconteceria em caso de sucesso era desconhecido. Além disso, dessa vez, apenas um quarto dos participantes sobreviveria. Vendo a missão e o número de participantes que poderiam avançar para o próximo estágio, algumas pessoas ficaram surpresas, assim como preocupadas. Vendo que estavam reclamando, Priscila suspirou. Vocês estão reclamando por causa do número de pessoas que podem concluir a missão? Por acaso querem que eu diminua o número ainda mais? Diante da ameaça, aqueles que estavam reclamando ficaram calados. Priscila continuou com as ameaças, afirmando que os rounds até agora haviam sido fáceis demais. Por isso, dessa vez, ela havia preparado algo mais difícil. Apesar das palavras da anja, algumas pessoas não achavam que essa missão seria difícil, pelo menos para eles, que não faziam parte dos fracotes. Vendo a confiança daquelas poucas pessoas, Priscila deixou para elas descobrirem pessoalmente como seria difícil a missão. Com Priscila deixando o assunto de lado, um competidor perguntou sobre a missão secundária e o motivo para a recompensa dela ser secreta. Priscila decidiu responder a pergunta, pontuando que, diferente dos rounds anteriores, agora a missão secundária estava visível, por isso a recompensa era um segredo. Hyumin já estava cansado de tantos segredos. Ele lembrava perfeitamente que a recompensa da missão secundária do 5º round era a runa do equilíbrio. Essa era uma das 8 runas necessárias, e apenas uma pessoa por zona poderia obtê-las por vez. Obviamente, havia oportunidades para outros jogadores obterem a runa do equilíbrio, mas a dificuldade seria ainda maior do que a de uma missão principal. Hyumin sabia que, mesmo se completassem a missão secundária, seria difícil para muitos se adequar às condições da runa do equilíbrio. Priscila então lembrou que precisariam obter 4 pedras do equilíbrio se quisessem a recompensa misteriosa, revelando que apenas uma pessoa poderia receber a recompensa, e que dentro da zona haveriam apenas 4 pedras dessas. Descobrindo o número limitado, um dos antigos representantes perguntou o que aconteceria se uma pessoa não encontrasse as 4 pedras, percebendo que a missão secundária seria inútil nessa situação. Vendo a preocupação deles, Priscila pediu que se acalmassem, pois ainda poderiam roubar as pedras do equilíbrio se eliminassem quem as portasse. Ouvindo como obter as pedras do equilíbrio de outras pessoas, eles perceberam que era exatamente como obter a posição de representante. Priscila confirmou que era exatamente como obter a posição de representante, mas lembrou que apenas a pedra do equilíbrio cairia, nenhum outro item. Além disso, quem fosse eliminado seria permanentemente eliminado. Terminando as explicações, Priscila desejou que cada um desse o seu melhor. Vendo as anjas desaparecerem, o protagonista amaldiçoou o quão irritantes elas eram. Traçando um plano, o protagonista decidiu primeiro cumprir a cota de 300 orcs, e então voltar para ajudar Minjuri. Enquanto Black Scythe andava pela multidão, todos olhavam para ele, mas ninguém teve coragem de atacá-lo para buscar a posição de representante. Vendo-o ir embora, muitos até suspiraram aliviados, pois sentiram um friozinho na barriga quando Black Scythe caminhou na direção deles. Deixando isso de lado, os antigos representantes se perguntaram para onde iriam, e um deles sugeriu que seguissem Black Scythe. Um homem não acreditou que alguém tivesse tido essa ideia maluca, pois se Black Scythe usasse a habilidade do rei, ele poderia prender alguém como seu escravo para sempre. No entanto, o homem que teve tal ideia achou que seria melhor fazer isso do que nada, já que Black Scythe sempre foi mais rápido que eles em tudo, e por isso ele sempre pegava o primeiro lugar. As pessoas começaram a pensar que seria uma boa ideia, mas ficaram com medo de que Black Scythe pudesse capturá-las. Para esse problema, a pessoa que sugeriu a ideia afirmou que poderiam ficar longe o suficiente para evitar isso. Já que ninguém quis seguir sua sugestão, aquele homem decidiu ir sozinho, e assim, deixou o grupo de antigos representantes para trás. Vendo que alguém havia tomado a iniciativa, o grupo finalmente também decidiu fazer o mesmo. Por uma floresta vermelha, havia uma pequena vila orc. O protagonista, seguido à distância por vários jogadores, se esgueirou entre as árvores para chegar até a vila. As pessoas assistindo de longe conseguiam ver a vila, e como Black Scythe parecia estar indo direto para ela, um orc que estava na entrada da vila rugiu ao ver o intruso, que avançou rapidamente para atacá-lo. Sem deixar o orc reagir, o protagonista balançou sua grande foice, atingindo-o. Em questão de segundos, o corpo do orc permaneceu no lugar, enquanto sua cabeça seguia a foice. Assim, o orc caiu ajoelhado, e o primeiro inimigo foi eliminado pelo protagonista. Com seu caminho livre, ele entrou na vila orc. Por todos os lados, os orcs cozinhavam ou carregavam seus instrumentos
de caça, mas ao verem um humano, pararam tudo o que estavam fazendo. Imediatamente eles correram na direção do protagonista, que também não ficou parado. Repetindo as ações que fizera contra o porteiro da vila, Ryu-Min fez com que cada orc perdesse aquilo que estava acima de seus ombros. Após eliminar o primeiro, ele atacou mais 2 orcs que vinham em seguida. Sua foice, brandida com uma energia carmesim, cortava o ar enquanto os ataques de Ryu-Min atingiam cada um de seus alvos. Após derrotar um grupo de orcs, o protagonista caminhou como se não tivesse feito esforço algum. Ele seguiu até uma das maiores tendas da vila, entrando como se aquela tenda fosse sua. Após algum tempo, ele saiu da tenda, como se seu trabalho ali já tivesse sido feito. Não muito depois, o grupo que havia seguido o protagonista viu-o saindo da vila dos orcs. Vendo como Black Scythe havia acabado facilmente com os orcs, alguns jogadores acreditaram que poderiam derrotá-los facilmente também, pois eles pareciam tão fracos quanto os gnolls. No entanto, o homem que teve a ideia de seguir Black Scythe os questionou se não tinham essa percepção porque era Black Scythe quem atacava os orcs. Ele aconselhou que ninguém mantivesse a guarda baixa, e tal conselho foi ouvido por todos, já que não seria nada mal ser cuidadoso. Vendo como Black Scythe já estava agindo e parecia fácil, eles decidiram se juntar para atacar uma cidade também. Apesar de estarem juntos, os jogadores tinham pensamentos diversos. Um cara com capuz queria ficar com aquelas pessoas, que em seus olhos eram um bando de perdedores, apenas por enquanto. Outro iria ficar com o grupo apenas até saber se poderia agir sozinho, enquanto o outro estava planejando usá-los como escudos de carne. O grupo seguiu junto até encontrar uma grande vila. Vendo o tamanho da vila dos orcs, eles ficaram animados, pois aquela era 3 vezes maior do que qualquer vila que já haviam visto. Enquanto conversavam, no entanto, os orcs que estavam de sentinela nas torres de guarda notaram as presenças dos humanos. Imediatamente, o orc de guarda sacou uma trombeta e a tocou para avisar a chegada de intrusos. O som da trombeta ecoou por toda a vila, onde dezenas ou até centenas de orcs viviam. Ouvindo a trombeta, o grupo de jogadores ficou surpreso, percebendo a intenção daquele orc. Imediatamente, ao fim do som, dezenas de orcs armados correram em direção à saída da vila. Com a multidão de orcs avançando, o chão chegava a tremer. Em questão de segundos, dezenas de orcs cercaram o grupo de pouco mais de 10 jogadores. Cada orc tinha um olhar sinistro, tenebrosamente assustador, enquanto encaravam suas presas. Imediatamente, o grupo percebeu que a vila não era apenas grande, ela era grande demais, muito mais do que haviam imaginado. O mago que havia dado a ideia de seguirem Black Scythe perguntou aos outros o que fariam, mas a única opção plausível que pensaram foi lutar. Os orcs tomaram a iniciativa e avançaram em direção aos humanos. Imediatamente, para provar que não eram meros fracotes, o grupo de jogadores também avançou. A espada de um jogador colidiu com um porrete espinhoso empunhado por um dos orcs, estourando no ar. Com a força, o braço do orc foi jogado para trás, criando uma abertura para um ataque do jogador. Derrotando o primeiro orc, aquele jogador ficou confiante, elevando a moral do grupo, que percebeu que os orcs não eram tão rápidos. Empunhando sua espada, aquele jogador atacou um segundo orc. Acertando o ataque e cravando sua espada, ele sorriu ao ver que a luta seria fácil. Porém, o orc que ele atingiu não havia caído. Pior ainda, o orc o contra-atacou, e para piorar ainda mais, ele não conseguiu recuperar sua espada. Com tantas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, o jogador foi atingido pelo grande porrete que o orc carregava. Em um instante, os orcs viraram a luta, pressionando os humanos que não tinham para onde recuar. Os orcs atingiram os jogadores um por um, não poupando ninguém. Sendo pisado por um orc, o jogador que havia dado a ideia de seguir Black Scythe se perguntou se esse seria seu fim, diante de um orc. Assim, o orc o atacou sem misericórdia, enquanto seu grito se tornava silencioso. Por outro lado, enquanto o protagonista avançava pela floresta, ele constatou que o grupo que o seguia havia desaparecido. Ele havia notado o grupo de cerca de 20 pessoas imediatamente ao começarem a segui-lo, já que seria impossível para tantas pessoas juntas avançarem em silêncio. Ryu-Min não planejava interferir com o grupo, pois também sabia que eles estariam bem, desde que não atacassem uma grande vila orc. Mesmo o protagonista achava melhor ficar longe de vilas orcs que possuíam postos de sentinela, pois no momento em que os orcs de guarda tocassem a trombeta, mais de 50 orcs avançariam. Além disso, havia mais de 200 vilas orcs desse tipo. O protagonista estava acostumado a caçar esses orcs, que possuíam uma estrutura muscular muito diferente da humana, o que fazia com que espadas fossem impossibilitadas de serem recuperadas caso apunhaladas nesses monstros. Era por isso que, durante toda a sua jornada, Ryu-Min sempre buscou o ponto mais vulnerável dos orcs, suas cabeças. Mesmo atacando diversos orcs de uma vez, contanto que ele mirasse no ponto certo, poderia derrotá-los facilmente, um por um, com sua foice, que facilitava o serviço. Após derrotar mais uma vila de orcs, o protagonista caminhou, derrotando o último daquele lugar, um grande orc corpulento que caiu sob seu ataque. Após uma hora ter se passado, o protagonista abriu sua janela de progresso. Ele já havia derrotado os 300 orcs necessários para a missão principal e se tornado o primeiro jogador em toda a região a conseguir tal feito. Vendo que havia levado apenas uma hora para completar a missão, o protagonista decidiu voltar para ajudar Minjuri. Imediatamente, pensando na amiga, ele usou a habilidade de rastreio. Em outro lugar, Choi Manji, um membro do clube Jovens Exploradores, se aproximou de Choi Yong-ho, o líder do clube, para saber se estava tudo bem. Apesar de estar bastante cansado, o líder estava bem. Ainda assim, ele não acreditava que os orcs eram tão fortes. Mesmo que esses orcs parecessem andar como porcos, o clube decidiu que seria melhor não subestimá-los. O líder do clube perguntou ao membro Monkey quantos orcs haviam derrotado até o momento, e o membro do clube atestou que cerca de 50. Choi Yong-ho percebeu que estavam atrasados e acabariam falhando na tentativa de derrotar 300 para cada um em 10 horas. Mesmo que Choi Yong-ho estivesse preocupado, seu grupo estava confiante de que não ficariam para trás. Eles precisavam avançar se quisessem viver. Porém, pensando realisticamente, Choi Yong-ho acreditou que precisariam atacar uma grande vila. Monkey perguntou se não seria muito perigoso fazer isso, e outro membro concordou com ele, pois, se lutar contra 3 orcs de uma vez já estava sendo difícil, lutar contra uma vila maior seria impossível. Outro membro também achou que seria mais seguro caçar vilas menores. Como todos pensavam da mesma maneira, Choi Yong-ho não quis brigar com eles, nem forçá-los a fazer nada. No entanto, lembrou que, a esse ritmo, não cumpririam a meta. Por isso, afirmou que mesmo que fosse difícil, não tinham outra escolha. Com um olhar severo, ele pediu para seu clube manter algo em mente. Não havia um futuro para um barco afundando. Ouvindo Choi Yong-ho, seu clube adentrou a floresta de folhas vermelhas. Ao longe, eles conseguiram ver a grande vila que haviam visto mais cedo. Monkey notou imediatamente o posto de guarda da vila e alertou o líder, que instruiu que seguissem pela lateral da vila. O grupo seguiu por uma estrada estreita, evitando ser notado pelo orc que estava na torre de vigia. Após chegarem próximos à cerca da vila, encontraram um pequeno espaço por onde poderiam entrar. Monkey colocou a cabeça pela abertura da cerca e, olhando para dentro da vila, não conseguiu encontrar nenhum orc. Com Monkey na liderança, o clube entrou na vila. Explorando a vila em segredo, Choi Yong-ho perguntou aos outros se os orcs estariam em suas tendas. Monkey achou que sim e que deveria haver pelo menos 5 orcs em cada tenda. Com Choi Yong-ho preocupado, pois o tamanho da vila era maior do que ele imaginava, um dos membros do clube perguntou se deveriam emboscar cada tenda por vez. Choi Yong-ho achou que era um bom plano. Monkey também concordou. Ele achava seguro atacar 5 orcs se os emboscassem. O grupo então seguiu para uma das cabanas, com Choi Yong-ho pedindo que esperassem até que ele desse o sinal. Devagar, o grupo, liderado por Choi Yong-ho, entrou na tenda. Mais à frente, encontraram uma porta de madeira que levava para o interior. Em um instante, derrubaram aquela porta, entrando na tenda para confrontar os orcs. Porém, ficaram surpresos. Dentro da tenda, havia muito mais orcs do que esperavam. Cerca de 10 deles. Os orcs, ao verem os humanos, se levantaram. Contando o número de inimigos, um dos membros do clube perguntou o que deveriam fazer, e o líder sugeriu que derrotassem os orcs um por um. Com os orcs avançando, Choi Yong-ho também avançou, comandando que atacassem primeiro o orc da esquerda. O orc que estava mais à frente atacou com seu porrete, mas o golpe foi bloqueado por um escudo. Choi Yong-ho aproveitou a oportunidade para avançar na direção dele. Choi Yong-ho conseguiu acertar a perna do orc, fazendo-o perder as forças e acabar caindo. Monkey atacou em seguida, com uma espada afiada, mirando acima dos ombros do orc. O trabalho em equipe deu certo, e em um instante, o grupo conseguiu derrotar o primeiro dos 10 orcs, enquanto os outros os observavam. Vendo um de seus companheiros cair, um orc com cabelos loiros ficou furioso. Como um javali gigante, ele investiu na direção do clube de exploradores. Em um instante, os
sanguinário orc chegou até um dos membros do clube e, balançando sua massa, atingiu Monkey, que caiu ajoelhado, preocupando o líder de seu grupo. Furioso, Cho Yong-ho investiu contra o orc. Seu ataque foi certeiro, atingindo o ponto fraco do orc, que se preparava para um novo ataque. Graças à movimentação rápida de Cho Yong-ho, Monkey foi salvo e um segundo orc foi derrotado. Os orcs que não haviam entrado na luta ficaram em alerta. Por outro lado, o pequeno grupo de jogadores agora possuía um membro ferido. Diante da situação, ambos os grupos se sentiram pressionados. Cho Yong-ho encarou os 8 orcs restantes e se perguntou se conseguiriam derrotá-los. Um outro membro do grupo já não achava que conseguiriam, por isso sugeriu que recuassem. Cho Yong-ho estava pensando a mesma coisa e estava prestes a sugerir isso. Rapidamente, o grupo bateu em retirada, surpreendendo os orcs. Imediatamente, o grupo de monstros correu atrás dos jogadores, que estavam mais lentos por precisarem carregar Monkey. Assim que saíram da tenda, o grupo se surpreendeu. A área onde não haviam orcs anteriormente estava repleta deles agora, todos indo em suas direções. Olhando ao redor, um dos membros do grupo perguntou quantos novos inimigos haviam, e rapidamente, outro membro contou cerca de 10 novos orcs. Diante de tantos inimigos, o companheiro que carregava Monkey achava que estavam ferrados. Monkey se perguntou se esse seria o fim do grupo, mas Cho Yong-ho ainda estava pronto para lutar. Friamente, ele pediu que todos erguessem suas armas. O grupo olhou na direção de seu capitão, afirmando que não tinham chances. Aceitando a derrota, começaram a se despedir uns dos outros. Vendo a reação do grupo, Cho Yong-ho os questionou se sabiam o motivo de os orcs não estarem os atacando imediatamente. Para entregar a resposta, Cho Yong-ho mandou que olhassem para os rostos dos orcs. O grupo rapidamente percebeu que os orcs estavam rindo maliciosamente ao olhar para eles. Diante desses sorrisos, Cho Yong-ho lhes deu uma resposta. Eles estão rindo porque acham divertido nos verem tremendo como ratinhos assustados. Isso não irrita vocês? Serem ridicularizados por orcs como esses? Vocês gostam de ser tratados como animais de zoológico? Não desistam até o fim. Derrubem pelo menos mais um orc. Ao menos assim não seremos tão humilhados. O grupo foi motivado pelas palavras de Cho Yong-ho e ergueu suas espadas para lutar. Até mesmo o ferido Monkey se juntou a eles, decidindo lutar até seu último suspiro. Vendo as ações dos humanos, os orcs decidiram parar de brincar e caminharam lentamente para se aproximar deles. Diante disso, Cho Yong-ho orientou que iriam atacar o mesmo orc assim que desse o sinal. No momento em que Cho Yong-ho deu o sinal, os orcs que cercavam o grupo foram alertados por um forte barulho. Vários deles passaram a ignorar o grupo de jogadores, correndo na direção do barulho que haviam ouvido. Vendo para onde os orcs haviam corrido, o clube viu uma grande chama se espalhar. Eles não entendiam exatamente o que estava acontecendo ou por que os orcs os haviam deixado para trás naquele momento crítico. Apesar de uma parte dos orcs correrem naquela direção, Cho Yong-ho chamou a atenção do grupo, pois outros orcs ainda prestavam atenção neles. Os 8 originais que estavam naquela tenda. Vendo que o número de inimigos estava menor e que estavam motivados, Cho Yong-ho incentivou seus companheiros a lutarem. Confiando em seu capitão, todos se uniram para atacar o grupo de orcs, iniciando a batalha. Algum tempo depois, o grupo, surpreendentemente de pé, ofegante, mas vitorioso contra os 8 orcs haviam conseguido, um dos membros da equipe entregou o mérito a Cho Yong-ho. Todos sabiam que estavam vivos apenas por causa dele. Porém, Cho Yong-ho não quis aceitar todos os méritos, já que todos haviam decidido juntos lutar com tudo o que tinham. Se não fossem seus companheiros, mesmo ele não teria sobrevivido. Deixando isso de lado, Cho Yong-ho perguntou a Monkey como ele estava machucado. Com os olhos vermelhos, Monkey revelou que sentia muita dor, mas que poderia aguentar isso bem. Vendo que Monkey precisava descansar, Cho Yong-ho pediu que todos se escondessem enquanto ele iria ver o que estava acontecendo. A equipe achou que seria perigoso para Cho Yong-ho ir sozinho, mas o líder pediu que não se preocupassem. Assim, Cho Yong-ho deixou o grupo para seguir na direção em que os orcs haviam corrido. Se esgueirando entre as tendas, Cho Yong-ho percebeu que o local estava estranhamente quieto. Ele não havia visto nenhum orc há algum tempo. Como parecia seguro, Cho Yong-ho andou mais tranquilamente pela vila tentando explorá-la. Ouvindo algum barulho, Cho Yong-ho olhou em uma certa direção. Imediatamente seus olhos se arregalaram. Naquele local, havia diversos orcs caídos. A partir de seus corpos, um poder dourado fazia com que começassem a se dissipar. Cho Yong-ho andou entre os orcs, se perguntando o que havia acontecido e quem havia causado aquilo. De repente, ele notou que havia uma pessoa em pé mais à frente, e que essa pessoa era exatamente Black Scythe. Vendo alguém chamá-lo, o protagonista olhou para trás, percebendo que havia pessoas ali antes dele. Olhando o nick de Cho Yong-ho, o protagonista pensou por um momento e se lembrou de quem era o dono daquele nick, o famoso rei mercenário.